ouça o programa Mensagem de Fé. Mensagem de Fé, com o pastor Claudemir Ribeiro. Uma palavra que vai mudar a sua vida, alegrar o seu coração e despertar em você uma nova vida. Uma nova história Deus tem pra mim. De segunda a sexta, às 11 horas, aqui na Rádio Adorai FM 106.9. Mensagem de Fé. Glória a Deus, aleluias. Estamos de volta aqui com o programa Mensagem de Fé, com o pastor Claudemir Ribeiro, eu mesmo, este que vos fala, e eu tenho a alegria de voltar aqui para nós trazermos este programa onde nós ministramos a palavra do Senhor sobre cada coração, sobre cada vida, e nós vamos estar ligados juntos aqui até o final, durante 1 hora de programação para ministrar as verdades da palavra de Deus. Eu quero convidar você que está me assistindo, você que está me ouvindo também pelas ondas da rádio 106.9, a permanecer ligadinho conosco até o final dessa programação. E você que está me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook ou qualquer um outro meio de comunicação, continue conosco que o Senhor vai falar com cada um de nós. Hoje nós temos uma palavra poderosa para continuar falando com você durante esse tempo. Amém? Então vamos começar com oração. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos enviado sobre as nossas vidas o Teu Espírito, enviado o Espírito Santo para morar dentro de nós após a partida do nosso Senhor Jesus. Obrigado por ser o nosso intercessor, o nosso consolador, Espírito Santo, e nos encaminhar nesta vida que nós vivemos e testemunhar do que Cristo fez também por nós lá na cruz. Obrigado por não esquecer de nenhum de nós, diante de tantos problemas, de tantas situações, diante desta crise que está assolando a nossa nação, assolando o mundo. O Senhor tem nos dado força, graça, ânimo para poder vencer cada situação. Por isso, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Teu altar agora para ministrar esta palavra e que o Senhor possa me usar poderosamente, que a minha voz, ela não possa ser ouvida, mas que possa ser ouvida a voz do Senhor, falando com cada coração. Pai amado, em nome de Jesus eu oro desde já e peço Tua presença, cele do início ao final esta programação, para que tudo ocorra bem com a vida de cada um dos amados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu fico feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. Eu não vou colocar mais louvor, porque que acontece? Eu coloco louvor, eu fiz essa experiência aí, toda vez eu acabo passando do horário, a gente acaba não orando no final, e sempre no final do programa eu gosto de fazer aquela oração gostosa, a oração da fé, oração calorosa, né? Então o meu compromisso com você é continuar até o final, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, querido, você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, tem gente que já se cansou de ouvir eu fazendo o convite, né? Eu faço o convite porque as pessoas elas acabam achando difícil se inscrever no canal do YouTube. Eu estou numa campanha para nós chegarmos aí a atingir o mundo através da palavra do Senhor. E para que isso aconteça, eu preciso ter gente inscrita nesse canal, né? Então você que tem me ouvido a falar do amor de Deus aqui pela Rádio Adorai, você que está recebendo também essa mensagem aí, talvez você está recebendo pelo WhatsApp, né? Que foi uma palavra compartilhada no WhatsApp a partir do YouTube. Então você pode clicar, você que recebeu através do WhatsApp, tem um link embaixo, tá? Tem um link embaixo. Você clica nesse link, aí vai abrir o YouTube. Aí quando abrir o YouTube, aí você vai lá e se inscreve. Tem lá inscrever-se. Você se inscreve e aí você aciona o sino. Por quê? Quando você aciona o sino, todos os dias eu coloco aí à disposição dos irmãos
de todas aquelas pessoas que estão inscritas no meu canal, de segunda a sexta, às 3 horas da manhã, eu coloco uma mensagem de fé. É um pão diário, é uma mensagem bem curtinha, 3 minutos e 30, que a gente gasta ministrando essa mensagem, para você receber aí o seu pão diário e você ir para o seu serviço, né, e cheio da vida de Deus. É muito importante. Às vezes você não consegue parar para você ler a Bíblia, para meditar nela, e nós fazemos isso, lemos um trecho da Bíblia e falamos sobre aquele assunto, né? E Deus, ele vai falar com você, sempre fala, e ele vai falar com você. Por isso que eu convido você para se inscrever no meu canal. Essa programação que você está me ouvindo agora, também eu subo para o canal, né? Para deixar à disposição, para você ouvir de novo, e também para você compartilhar com a sua rede de amigos. E qual é o meu convite para você? Você que vai se inscrever aí no meu canal, eu quero convidar para você ser evangelista junto comigo. Como que você vai ser evangelista? Você vai, a partir do momento que você ouvir a mensagem lá no canal, você vai deixar o seu like, né, o joinha, porque quando você deixa o joia, que é o like, o YouTube entende que essa mensagem é boa e ele vai levar a outras pessoas. Já quando você vê que ela é boa, o que eu quero que você faça? Eu quero fazer um pacto com você, um pacto de evangelismo. Então, de repente você vai ouvir aqui a programação, aqui pela Rádio Adorai, mas você quer mandar ela para alguém. Então você vai escolher 10 pessoas do teu relacionamento e você vai entrar lá no link, e aí você vai compartilhar, tem uma setinha assim de compartilhar. Aí você vai compartilhar e você vai mandar para as pessoas que são do seu relacionamento, tá bom? Então, quero convidar você aí para estar se inscrevendo no meu canal, isso mesmo. É muito importante você se inscrever para o Evangelho do Senhor ser divulgado em mais lugares, tá bom? Então vamos começar. Eu quero começar falando hoje com vocês, queridos, minha ovelha amada, né, que tem sempre me ouvido aqui na Rádio Adorai FM e também pelas redes sociais, tem me acompanhado, me seguido. É muito importante esse trabalho que nós fazemos, essa parceria que nós fizemos, desde que nós começamos a fazer essa programação na Rádio Adorai e também através do nosso canal do YouTube. E eu quero falar hoje, nós estamos falando aí sobre um tema muito importante, que são os paradigmas do favor de Deus, os paradigmas da graça do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje eu quero falar sobre esse tema, exortação. Como é que eu exorto um irmão, uma irmã, sendo que nós não vivemos mais com base no Velho Testamento, nós não vivemos mais com base na lei, nós vivemos na graça. Então essa pergunta, isso é uma pergunta na verdade, muitos de nós ouvimos aí frequentemente: será que nós podemos edificar a nossa casa baseado na graça? Como é que nós podemos edificar a nossa família na graça? Como nós podemos controlar os nossos filhos se não for por meio da lei e da ameaça de disciplina? Será que tem como nós fazermos isso? Olha só, queridos, essas são questões realmente importantes, viu? O Senhor, ele nos deu a revelação da sua graça, mas agora nós precisamos de sabedoria para praticá-la em todas as áreas da nossa vida. Eu gostaria de compartilhar alguns princípios que eu aplico na minha vida ministerial e também na minha casa. Então eu sei que o ministério, né, é bem diferente do nosso trabalho como pais, mas no fim eu creio que toda a igreja local, ela é uma grande família. Então olha só, o primeiro princípio na questão da exortação a respeito da graça, né, com base na graça de Deus, olha só, a graça, ela reafirma a identidade. Isso mesmo, a graça, ela nunca
trabalha contra a identidade da pessoa. Então a primeira coisa que a graça nos mostra é que jamais nós questionamos a identidade de um filho de Deus. Então, como homem de Deus, o que eu devo pregar, né? Eu devo pregar para reforçar a identidade dos irmãos. É isso que eu venho fazendo aqui no meu canal do YouTube, é o que eu venho fazendo aqui na rádio Adorai FM, no Facebook, né? Então eu venho reforçar a identidade dos irmãos e não produzir dúvidas de quem vocês são em Cristo. Então, o que eu faço? Eu faço uma exortação aqui com a graça, quando eu reafirmo a identidade, e não quando eu questiono a identidade dos irmãos. Lá no livro de Mateus, no capítulo 3, o pai, o que ele disse? O pai aqui é Deus. Ele disse assim para Jesus, quando ele estava indo lá a ser batizado no Rio Jordão: Tu és o meu filho amado. Mas no capítulo seguinte, que é o capítulo 4 de Mateus, o que o diabo questionou Jesus? O diabo chegou parafraseando o que ele quis dizer com Jesus, foi isso aqui: eu acho que você não é. Você não parece com o filho. Você é filho de Deus, então prove. Sabe, queridos, se o Senhor tivesse cedido ali a tentação e tivesse transformado pedras em pães, ele teria dito com isso que a palavra de Deus, do Pai, de que ele era filho, ela não era suficiente. Isso mesmo. Mas o Senhor apenas disse: o Pai já disse que eu sou filho, e ponto final. Para mim, isso é o alimento, é o meu alimento espiritual que me nutre. Então, queridos, quando nós, como servos de Deus, como ministros da palavra de Deus, como pai dentro de casa, vamos exortar e começamos a lançar dúvida sobre a identidade da outra pessoa, do irmão, do filho, o que nós estamos fazendo? Nós estamos agindo como o diabo, e nós não somos diabo. Toda exortação, ela deve ser para reforçar a identidade dos irmãos. Nunca essa exortação vai ser para tirar, né? Questionar a identidade. É sempre confirmar essa identidade. Então não importa a situação ou a circunstância, o que nós devemos lembrar é de que a sua identidade, ela nunca vai mudar. Você é um filho amado e pronto. Nós nunca deveríamos, queridos, como homens e mulheres de Deus, questionar nossa identidade, nem a identidade dos nossos filhos ou do nosso cônjuge. Não são coisas como o fracasso em algo, a derrota numa competição ou uma dificuldade para fazer uma atividade que nos define. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a mesma atitude para com os nossos filhos. Então, queridos, nós temos de ensinar o certo e o errado, mas isso deve sempre ser em função da identidade. Isso mesmo. É preciso criar na criança um senso de identidade. E qual é a sua principal identidade? Olha só, queridos. Nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Quem nasceu de novo, quem aceitou Jesus, é um filho de Deus. É ponto final. Acabou. Nós devemos dizer-lhes coisas como: porque você é filho de Deus, você não mente, meu filho. Porque você é de Jesus, há amor no seu coração para perdoar os seus colegas. É assim que nós devemos falar com os nossos filhos. Porque você é amado do Senhor, você deve compartilhar esse alimento com outra pessoa. Você deve compartilhar esse brinquedo com o coleguinha. Sabe, amados, quando você compreende o princípio, o que acontece com o comportamento? O nosso comportamento, ele vai revelar, né? Ele vai frutificar. Então, o nosso comportamento é fruto da nossa identidade. Não é o nosso comportamento ou a ação
que vai definir a nossa identidade. Não devemos apenas, queridos, dizer assim, você deve perdoar, você precisa compartilhar. Antes, queridos, o que nós como pais devemos fazer? Nós devemos mostrar a identidade deles. Não lhes damos novos mandamentos para os nossos filhos. Então, quando eles não fazem algo, eles não fazem algo porque eles sabem que aquele algo que é para não ser feito, ele não vai fazer porque ele sabe que ele é filho de Deus, que aquele ato ali não condiz com quem ele é, né? Então a gente não pode fazer com ele porque é a lei, porque é próprio deles agir daquela forma. Nós não podemos fazer dessa forma, tá bom, querida ovelha? Pois é. Então, seguindo o segundo princípio a respeito da exortação em relação aos nossos filhos e também em relação às pessoas que estão servindo ao Senhor à nossa volta, o que nós devemos fazer? Nós não devemos enxergar o outro irmão, a outra pessoa, de forma carnal. Porque geralmente é isso que acontece conosco. Nós olhamos para o nosso irmão quando ele está em alguma falha e olhamos ele de forma carnal. Então nós precisamos, querida ovelha, ter cuidado para não enxergar a ninguém segundo a carne. O apóstolo Paulo, ele disse que agora ele não conhece a ninguém segundo a carne. Está lá, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então uma das coisas mais desanimadoras é olhar os irmãos segundo essa visão carnal ou a visão natural. Então aquele que só vê defeitos nos outros, queridos, é uma pessoa doente espiritualmente. Isso mesmo. Quantos doentes espirituais tem no meio da igreja? Infelizmente, muitos líderes no nosso meio, eles veem o seu povo como irmãos infiéis, irmãos derrotados, e por causa disso, o que acontece? Acaba gerando um rebanho conforme o seu conceito carnal. Então a maneira certa de nós como líderes na obra do Senhor, de pessoas de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, na hora que nós formos usar esse ministério profético, porque a exortação, ele vem do ministério profético, porque o ministério profético ele se divide em 3 partes: em exortar, edificar e consolar. Então, quando você está usando esse ministério profético e exortando o irmão, você vai exortar o irmão dizendo: você não está agindo de acordo com quem você é. Você é santo. Você é cheio do amor e do Espírito de Deus na sua vida. E suas ações não se harmonizam com isto. Esta, queridos, foi a forma que o apóstolo Paulo exortou a igreja de Coríntios. Eu ministrei umas 2 palavras atrás aí a respeito desse tema, né? Como que a igreja de Coríntios era e a igreja de Gálatas diferente, né? E aí ele desceu o cacete na igreja de Gálatas e na igreja de Coríntios, que era uma igreja toda porcaria de verdade. Os irmãos agiam, não expressavam quem eles eram verdadeiramente em Deus. O apóstolo Paulo vai lá e trata diferente, ele exorta de uma forma diferente, ele os tratou de forma espiritual. Por quê? Porque ele via aqueles irmãos em Cristo, ele via os irmãos como Deus o vê. Sabe, queridos, todos nós precisamos olhar um ao outro, vermos os irmãos da forma que Deus vê. A forma que Deus vê é com um amor muito grande. Sabe, querida ovelha, a realidade espiritual nas nossas vidas, ela deve ter primazia sobre a realidade natural. Eu quero só mostrar para vocês como que era a condição da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, olha só como que ela era. Ela estava cheia de divisões. Nas refeições, sabe o que acontecia? Os ricos se mantinham separados dos pobres. Então era muito comum
eles ficarem embriagados durante a ceia. Outra coisa que acontecia no meio deles, havia imoralidade no meio da igreja. Então, o que os irmãos faziam também? O irmão tinha algum problema com o outro irmão? Sabe o que eles faziam? Ao invés de resolverem no meio da igreja, eles levavam os irmãos aos tribunais. Eles rejeitavam a autoridade espiritual, inclusive a autoridade de Paulo. Eles eram fascinados pelos dons mais espetaculares. E sabe o que acontecia com o culto? O culto era totalmente bagunçado. É isso mesmo. Inclusive foi ali que Paulo falou assim, na hora que tiver profecia, na hora do culto, só 3 profetiza. E de preferência a profecia tem que ter interpretação. O dom, quem estiver falando ali em mistérios, em línguas, tem que ter alguém que interprete. Então olha só, entretanto, além de tudo isso, esses pontos negativos que nós vemos na palavra de Deus, ainda assim, Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha uma atitude profética de como Deus vê. E como Deus via aqueles irmãos. Sabe, queridos, Paulo diz uma série de coisas sobre eles. Então, ele diz assim, que eles eram santos, que eles eram ricos na palavra e no conhecimento. O testemunho de Cristo era confirmado entre eles. Não lhes faltavam nenhum dom. Tinha os 9 dons operando no meio da igreja de Coríntios. E no fim, seriam apresentados irrepreensíveis diante de Deus. Foi isso que ele viu. Por que Paulo pôde ter uma visão de fé? Sabe por quê, queridos? Paulo não era um homem louco. Ele não era ingênuo. Ele não ignorava a realidade natural daqueles irmãos de Coríntios. Mas ele conhecia também os recursos de Deus para mudar aquelas circunstâncias. Então, quando ele estava ali escrevendo a igreja de Romanos, ele falou coisas espirituais a respeito dos irmãos. Se ele fosse olhar o natural, talvez jamais teria dito essas palavras. Ele disse assim lá em Romanos capítulo 15, no versículo 14: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns com os outros. Olha que coisa interessante, né, queridos? Todo filho de Deus, nascido de novo, já está cheio de toda a bondade e do amor. Por quê? Porque o amor, ele já foi derramado no seu coração. O amor de Deus foi derramado na sua vida. Então todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos crentes e nós possuímos a unção de Deus, né? E esta unção, né, está no meio de nós e nós estamos cheios de todo o conhecimento de Deus. Então quando nós cremos nessa verdade, nós passamos a olhar a nossos irmãos com olhos diferentes. É isto mesmo, viu, queridos? Você que está entrando agora, eu vou falar a respeito do próximo princípio, de como nós, como servos de Deus, devemos exortar as pessoas que andam com a gente, caminham com a gente, né? Até os nossos filhos, de acordo com a graça de Deus. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, eu estou aqui com o programa Mensagem de Fé. Faço esse programa de segunda a sexta, na Rádio Adorai 106.9 MHz. Você que está ligando o rádio agora, você está me ouvindo, sou da Igreja Videira, aqui de Cuiabá, a Videira das Américas, que eu congrego com o pastor Alessandro Dotto, e tem sido uma bênção esse tempo que nós estamos passando aqui. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal chamado Claudemir Ribeiro, e nesse canal eu coloco todos os dias, de segunda a sexta, uma mensagem de fé curtinha, é um pão diário, para você se alimentar da verdade do Senhor logo que você se levantar de manhã. Então, você que está recebendo esta mensagem agora, talvez você está recebendo essa mensagem que eu estou fazendo aqui na Rádio Adorai, né, que eu subo ela também, depois que ela é apresentada aqui, eu subo para o canal do YouTube, e ali muitos irmãos compartilham. Então de repente você está recebendo ela compartilhada. Então aqui embaixo existe um link,
tudo em azulzinho. Você pode clicar nesse link e vai abrir a página do YouTube. Quando abrir a página do YouTube, você clica em inscrever-se e tem umas notificações, dá um sininho, você clica nele, aí coloca todas. Porque toda vez que nós tivermos a mensagem colocada no canal, você vai ser notificado, você vai abrir ela, vai ouvir. E eu quero convidar você também para ser um evangelista, para ajudar essa mensagem a chegar mais longe. Eu quero convidar você para, após você ouvir, você deixar o seu joinha, que é o like, e compartilhar com 10 pessoas. Eu quero fazer isso, queridos, com você. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra e vai alcançar as pessoas em vários lugares nesse Brasil e também no mundo. Então eu quero que você seja um desses evangelistas junto comigo, tá bom? Então se inscreva lá no meu canal, eu estou nessa campanha de inscrições. Nós já passamos de 400 inscritos nessa última semana e eu quero ver se a gente chega em breve nos 500, né? Então, para nós chegarmos lá, você que está me ouvindo, não custa nada, não vai... Olha, é o único dos aplicativos hoje que ele não incomoda a gente. Você não fica toda hora ali sendo lembrado, né, a respeito do aplicativo. Você só vai ver se você quiser. Se você clicar lá no aplicativo YouTube e você ir lá nos sininhos, lá você vai ver as notificações e você vai assistir, entrar a hora que você quiser, tá bom? Então eu convido você para fazer isso. Nesse canal nós só falamos a respeito das coisas de Deus. E o terceiro princípio aqui de como exortar com graça, queridos, é colocar a graça. O que ela faz? Ela coloca limites. É isso mesmo, a graça, o favor de Deus, ele coloca limites, né? Então, na graça, queridos, nós não ficamos enfatizando os mandamentos lá do Velho Testamento, os mandamentos da lei. Nós mostramos para todos os irmãos, para todas as pessoas que aceitaram Jesus e caminham com a gente, que eles são livres para fazer escolhas. No entanto, o que nós fazemos? Nós advertimos esse irmão de que toda escolha tem consequências. Isso mesmo. Toda escolha tem consequência. Ele não pode escolher uma ação, mas não escolher as suas consequências. Então, assim, você escolheu a sua ação, tem uma consequência para a sua ação. Então, a pessoa ela é livre para escolher colocar o dedo na tomada. Então, se você colocar o dedo na tomada, o que vai acontecer? Vai dar choque, não é verdade? Então é preciso, queridos, nós permitirmos que o irmão colha as consequências das suas próprias escolhas. E isso, queridos, isso produz humildade. Porque o irmão sabe que nele não tem bem nenhum. Se ele bater a cabeça na parede, ele vai doer, né? Se ele pegar uma faca e cortar o dedo, vai decepar o dedo. Ele vai ficar sem dedo, vai doer bastante, vai sair muito sangue. Ele pode até morrer com a hemorragia. Então, queridos, quando colocamos limites, nós estamos sendo graciosos, não é verdade? Então é um paradoxo, né, muito grande, mas os limites nos dão liberdade. Onde não há limite, as pessoas vivem ansiosas e inseguras, não é verdade? Imagine se você no 20º andar de um prédio que não possui paredes. O que vai acontecer, né? Você quer correr, mas você não consegue. Por quê? Porque tem falta de limite. E a falta de limite dá ansiedade. Então, se colocamos as paredes, nós corremos lá nesse andar aí, no 20º andar, tranquilamente, não é verdade? E sem nenhuma ansiedade. Então, queridos, muitos irmãos, muitas pessoas que têm vivido no nosso meio cristão, pensam que se derem toda a liberdade que os filhos pedem, eles serão mais felizes, né? Mas é exatamente o oposto que acontece. Crianças que não possuem limites sempre estão ansiosas e amedrontadas. Então, queridos, eu quero continuar falando a respeito do quarto princípio para nós exortarmos com graça, né? com base no favor de Deus. Então, queridos, exorte a pessoa, né? Use esse ministério profético na vida da pessoa para você transmitir graça para ela. Não saia da vossa boca, lá em Efésios capítulo 4, versículo 29 e 30, eu quero ler com os irmãos,
é assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais do Espírito de Deus, no qual fossem selados para o dia da redenção. Então, amados, existe muito abuso no meio cristão, no meio evangélico. Um dos mais comuns é dizer que tal coisa entristece o Espírito Santo, não é verdade? Então, normalmente, muitos irmãos dizem isso com base no que eles mesmos sentem, e então dizem que é o Espírito Santo, né? Então esse dom, queridos, ele está muito, na verdade não é esse dom, né? Esse som, a pessoa ela fala assim: esse som está muito alto, e esse som alto entristece o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, queridos, ele não é mal-humorado, como muitos de nós. Sabia disso? Eu creio que tem gente que fala assim: eu creio que esse piercing entristece o Espírito Santo. Na verdade, queridos, isso é apenas a nossa opinião sobre aquilo e não a opinião de Deus. Eu já tive muita opinião assim, né? Eu lembro quando eu era jovem, a minha irmã, eu acredito que ela vai tá me ouvindo agora, né? Aí um dia ela chegou e cortou a franja assim do cabelo dela. A gente era da Assembleia de Deus e na nossa igreja não podia, né? A gente era da igreja da Assembleia de Deus, tinha ali os ensinamentos. E eu cheguei para ela e falei assim: olha, você está cortando o teu cabelo, está cortando a tua franja, está entristecendo o Espírito Santo. Na verdade, queridos, quem ficou triste fui eu, não foi o Espírito Santo. Não tem nada a ver com o Espírito Santo ela cortar a ponta do cabelo, né? A franjinha dela, ela era criança ainda, né? Da fase de criança para adolescência. Então era coisa minha. Quantas vezes eu falei coisas para irmãos dizendo que era o Espírito Santo, mas não era, porque eu não tinha revelação, queridos. Então, nós temos que, na hora de exortar, transmitir graça. Lá, esse texto de Efésios, capítulo 4, diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Às vezes a gente pensa que torpe significa apenas palavras sujas, né? Ou obscenas. É isso que nós pensamos. Mas eu quero dizer para você que isso também é torpe. Mas no original grego, essa palavra torpe significa algo que foi corrompido por alguém e não é mais próprio para o uso, né? Para ser gasto. É algo de qualidade podre, né? Qualidade pobre, ruim, impróprio para uso e sem valor. Então, como que nós podemos, como crentes, servos de Deus, transmitirmos graça? Sabe, amados, graça significa favor imerecido. Eu já falei várias vezes aqui a respeito desse tema, né? Então, nós transmitimos graça quando nós falamos algo bom que o outro não merece ouvir. Sabia disso? Então, aquilo que é algo bom, que aquela pessoa, a outra pessoa não merece ouvir, isso é transmitir graça. Por que você não elogia seus filhos? É porque eles não merecem elogios, não é verdade? A gente fala isso, né? Pois esse é justamente o momento que você deve elogiar o seu filho, quando ele não merece. Não significa dizer mentiras ou falar bajulações, mas reforçar a identidade dos seus filhos como seus filhos. Se falamos o que as pessoas merecem ouvir, isso aí nunca vai ser graça. Isso aí vai ser lei. E frequentemente nós ouvimos alguém dizendo: hoje meu marido vai ouvir umas verdades. Porém, queridos, essas supostas verdades, elas não libertam ninguém. Apenas colocam mais peso e condenação sobre o outro. É isso que acontece. Então, sempre que nós falamos algo que não procede da graça de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Quando alguém nos ofende e em troca nós o abençoamos, nós estamos dando-lhe favor imerecido, e isso aí vai alegrar o Espírito Santo. E quando o Espírito se alegra, eu e você, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Isso mesmo. Então é muito bom nós, na hora de exortarmos, nós transmitirmos graça, né? Esse princípio que nós acabamos de falar. Temos um outro princípio, nós não devemos motivar outras pessoas pela culpa, né? Pelo medo ou pela vergonha. Isso mesmo. Quando nós pensamos, né, que merecemos filhos melhores, sabe o que acontece?
nós vamos tentar, né, controlá-los por meio da culpa, do medo e da vergonha. Isso aí nós fazemos constantemente. Eu que sou pai, né, volta e meia eu me pego nisso aqui. Então, preparando essa palavra aqui para trazer para os irmãos, eu já comecei a me identificar. Eu preciso, neste ponto, melhorar em relação à minha conduta com os meus filhos. Então, na graça, queridos, nós não procuramos motivar pela culpa, pela condenação ou pela vergonha. Mas como que nós motivamos? Pela esperança. Então, na graça, queridos, nesse tempo que nós estamos do favor imerecido, não ficamos focados em nós mesmos, mas na expectativa de que no futuro coisas boas virão. Isso mesmo, isso é esperança. Então, na graça, o passado não determina o futuro. Não ficamos lembrando o passado o tempo todo. Na graça, nós não somos vítimas do passado ou condenados a um determinado futuro, mas somos senhores de nossas escolhas. Podemos escolher o futuro que queremos ter. Sabia disso? Isso é viver com base na graça. Sabe, queridos? Na graça também, nós devemos compartilhar sentimentos, né? Quando nós lidamos com crianças, o que acontece? Nós precisamos aprender a lidar com os sentimentos delas. Não é verdade? Elas precisam ter a percepção de que eles são aceitos e válidos. Elas precisam sentir corretamente antes que possa agir corretamente. E nós as ajudamos a expressarem suas emoções, tolerando-as por um tempo. Se uma criança fica brava com outra, nós precisamos mostrar que compreendemos o sentimento dela. É isso que nós devemos fazer. Então, os sentimentos, queridos, eles são neutros moralmente. Nossas ações ou escolhas é que são morais. Isso mesmo. Podemos ficar irados, mas não podemos esmurrar o colega. A Bíblia, ela diz, lá em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Sabe, em outras palavras, a Bíblia quer dizer assim, a ira é compreensível, mas não transforme a ira numa ação, né? Então, a menos que uma criança possa expressar o seu sentimento de uma forma apropriada, ela não poderá se comportar apropriadamente. Então, é comum os pais desprezarem os sentimentos da criança. Isso é normal, comum, a gente vê muito isso no nosso meio, no meio cristão. Ela tem um pequeno arranhão e mostra para a mãe, que diz, não chora por isso, não foi nada. Precisamos ouvir com graça, queridos. Precisamos aprender a ouvir com graça. Não condenamos, nem somos rápidos para oferecer soluções. Às vezes é assim, eu sei que você está nervosa com a sua colega porque ela agiu errado, mas o que você fez para ela agir assim, né, dessa forma com você? Então essa pergunta aqui, queridos, ela mostra sutilmente como tentamos condenar o outro com nossos conselhos. Normalmente, os nossos conselhos, o que eles são? São leis, são regras que trazem mais condenação para as pessoas. Não deveríamos dar o conselho muito rapidamente, sabia disso? Nós primeiro deveríamos conquistar a confiança pela empatia. Um certo irmão, ele contou que a sua filha chegou à sua casa chateada com uma colega da escola. E ali, demonstrando toda a sua raiva e rancor. E ele disse que foi tentando a repreendê-la pelo sentimento, mas se conteve e apenas ouviu sua raiva e até demonstrou compreensão. Depois de alguns momentos ela disse, eu decidi perdoar minha colega. Eu até orei por ela, mas não orei muito, viu? Porque eu não quero encontrá-la no céu. Essa menina, queridos, ela está no caminho, mas ainda tem uma distância para percorrer. Então, olha só, nós devemos nos alegrar só pelo fato dessa criança ter avançado, não é verdade? Lá no livro de Hebreus,
capítulo 4, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Queridos, então a expressão aqui, essa expressão nesse texto, compadecer-se, ela vem do grego, a palavra sympathel, que significa compartilhar do mesmo sentimento do outro, sentir o que o outro sente. Então, muito próximo do sentir da palavra empatia, né? Que nós usamos aqui no nosso português. Então, o Senhor, ele é tocado pelas nossas fraquezas, não apenas pelas nossas vitórias. São coisas negativas, como depressão, como angústia, como a raiva, como a frustração, mau humor e ressentimento, que o nosso Deus diz que compreende. Parece inacreditável, mas olha só, a Bíblia diz que o nosso Deus sente todas essas coisas junto conosco. Por isso, ele se compadece e nós temos ousadia para chegar diante dele no trono da graça. Aleluia, glória a Deus. Todos nós gostaríamos de poupar os nossos filhos de todo sentimento ruim, não é verdade? Mas isso não é possível. Quando nós agimos assim, os nossos filhos não crescem. Então há uma medida de frustração e de dor que precisamos sentir nas nossas vidas para nós amadurecermos. Então nós precisamos apenas ouvi-los para que eles sintam coisas negativas na vida deles. Muito interessante. Eu tenho uma criança, uma filha, né? E um dia ela ganhou um cachorrinho, né? E eu peguei esse cachorrinho e ele dava muito trabalho em casa. Comia tudo que era sapato, eu joguei esse cachorro fora. Olha, irmãos, foi um terror, né? E essa minha filha, ela sofreu muito, a Beatriz e o Lucas. Os dois sofreram demais. E aí eu fiquei com tanto remorso que eu comecei a procurar esse cachorro, né? Mas chegou um momento que eu falei assim, não encontrei, não deu certo, mas vou arrumar outro, né? E fiz de tudo ali para consolar a minha filha, para que ela amadurecesse, né? Porque não tinha jeito. Aí esse cachorro apareceu de volta, depois de umas 2 semanas, esse cachorro voltou para casa. E aí, passado alguns dias, um vizinho pediu ele, eu dei para esse vizinho, ele levou para uma chácara. Graças a Deus o cachorro voltou, né? Aleluia, foi alegria só dentro de casa. Então, queridos, em João, capítulo 11, versículo 32, nós lemos que o Senhor já tinha planejado ressuscitar Lázaro. Só para vocês entenderem o cerne desse princípio que eu estou passando para os amados. Mas mesmo assim, quando Maria chorou, o Senhor sentiu a dor dela. Ele estava para ressuscitar o morto, mas mesmo assim entrou na dor daquela mulher. Eu creio que o Senhor é o mesmo nos dias de hoje. Quando Ele sente o que sentimos, nós somos libertos na hora. Então, queridos, quando nós agimos na graça, nós fazemos do mesmo modo. Nós procuramos sentir a dor das crianças, mesmo quando sabemos o que queremos em seguida. Como se sente seu filho no primeiro dia de aula? E quando ele se sente rejeitado pelos colegas? Já parou para falar sobre isso? É preciso agir com graça. Na verdade, queridos, o que tem que acontecer conosco, né? Nós temos que ser bons pais, capazes de sentirmos o que os nossos filhos sentem. E quando eu falo em pai, não é só pai natural de filhos de crianças, não, mas é pais espirituais que cuidam dos filhos, os filhos espirituais, e ouvem aquilo que eles sentem. É isso mesmo, nós temos que ouvir para nós ensinarmos com graça, exortarmos com graça. Então, quando a criança ela compartilha os seus sentimentos, o que acontece com o veneno que há dentro dela? Todo esse veneno é removido da sua vida.
Infelizmente, nem toda criança sente confiança em expressar. Nós temos muitas crianças espirituais assim, né? Muitos homens e mulheres que acabaram de aceitar Jesus e não têm confiança em expressar, abrir o seu coração para a vida, né? Para a pessoa que está o discipulando e cuidando de si. Então, é muito importante, irmãos, nós trabalharmos esse sentido, né? De mostrar os sentimentos de nossos filhos. Respeitamos os sentimentos dos nossos filhos e mostramos que não são bons e nem maus, apenas sentimentos. Em algum momento isso poderá salvar a vida dos nossos filhos. Lá em Isaías capítulo 66, verso 13, diz assim, ó: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Sabe, amados e amadas do Senhor, o Senhor diz que Ele vai nos confortar como a nossa mãe. Mas se a nossa mãe simplesmente diz, não há razão nenhuma para você se sentir assim, ou falar também, não seja como um bebê chorão, uma criança assim nunca entenderá o conforto de Deus, porque a maneira como o Senhor nos conforta é sentindo o que sentimos, né? Então, amados, quando os filhos de Israel, eles eram escravos lá no Egito, a palavra de Deus descreve que eles estavam na fornalha da aflição. Está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20. E como foi que Deus apareceu a Moisés? Ele apareceu a Moisés numa sarça que queimava, mas não se consumia. Então olha só o paralelo. O povo estava na fornalha, mas não haviam sido consumidos. Sabe, queridos, Deus sempre vem ao nosso encontro onde nós estamos. Se você estiver na fornalha, Ele sente o fogo. Ele não fica indiferente na sua glória. Em toda a angústia do povo de Israel, que foi angustiado, o que aconteceu? O anjo da presença de Deus os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão, e Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da sua antiguidade. Está lá em Isaías 63, verso 9, falando sobre essa situação do povo de Israel. Então, queridos, em todos os nossos sofrimentos, o Senhor sofre conosco. Isso é amor. A expressão máxima dessa verdade aconteceu lá na cruz, onde o Senhor Jesus, Ele sofreu toda a nossa condenação. Sofrendo o que sofremos, sabe o que aconteceu? Ele simplesmente nos libertou. Jesus nos libertou. Primeiro Ele sentiu tudo aquilo que nós sentimos. E aí ao final Ele nos libertou. É interessante, queridos, quando o povo habitava em tendas lá no deserto, né, o povo de Israel, Deus mandou que a sua casa ela fosse também uma tenda chamada tabernáculo. Olha só que interessante. Então a casa de um judeu naquele tempo, ela tinha a mesma estrutura de um tabernáculo. Havia uma parte externa, onde as pessoas vinham para visitar. Depois uma parte mais íntima, onde se faziam as refeições e as crianças ficavam. E depois havia o quarto do casal, o lugar onde ninguém mais podia entrar. O tabernáculo também, ele também tinha 3 partes. Você sabe disso, né? 3 partes. Então tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Então, ele sempre vem, é muito interessante isso, queridos. O Senhor, Ele sempre vem no lugar onde nós estamos. O Senhor sempre sofre o que sofremos e sempre sente o que sentimos. Lá em Josué capítulo 5, versículo 13, fala isso, ó, Ele sempre vem onde nós estamos, Ele sofre o que nós sofremos e sente o que sentimos. Quando o povo foi entrar em Canaã ali, queridos, eles se tornaram como um exército. E como o Senhor apareceu ali a Josué? O Senhor apareceu a Josué
como um guerreiro com a sua espada na mão, com a sua espada levantada. Então, depois de muito tempo, quando a nação de Israel ela foi estabelecida, então Deus também se mudou para uma casa. E qual foi a casa que Deus se mudou? O templo. Então, amados, Deus ama tanto, tanto, mas tanto mesmo, se identificar conosco, que por fim, Ele próprio se fez homem em Cristo Jesus. E Ele se apresenta ao homem como o bom pastor. Mas lá em Apocalipse capítulo 7, a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro, e é o Cordeiro que nos apacentará. Olha, Ele é o bom pastor, mas se torna um cordeiro para nos apacentar. Interessante, né? Lá no Apocalipse 7,17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amados, isso ainda não é o fim, não foi o fim. Deus queria uma intimidade maior conosco. Sabe? E o que aconteceu? No dia de Pentecostes, Ele veio para habitar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Agora todo lugar para onde eu vou, para onde você vai, você que está em Cristo, o Espírito Santo está com você, Deus está com você. Aleluia. Quando sentimos o que os nossos filhos sentem, assim como o Senhor sente o que sentimos, estaremos dando a eles a verdadeira ajuda e liberdade. Sabe, amados, eu estou encerrando por aqui. Eu quero dizer para você que a nossa casa, ela precisa ser o primeiro lugar onde nós devemos aprender o que é a graça de Deus. É o primeiro lugar onde nós devemos aprender o que é o favor de Deus. É dentro da nossa casa, porque é dentro da nossa casa, é no lugar onde nós estamos que o Senhor vem falar conosco, que o Senhor quer, tratar com cada um de nós. É isso mesmo. Queridos, como eu falei, nós já estamos na reta final do programa. Eu louvo a Deus por você estar conosco até aqui. Não esqueça, você que quer ouvir de novo esta mensagem, eu vou deixar disponível no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. Então você pode entrar lá agora, acessa o YouTube, e aí não fica só no acesso não, se inscreva lá no canal, acione o sino e divulgue esse canal para mais pessoas, tá bom? Lá eu também tenho mensagens de fé que eu coloco todos os dias de manhã, de segunda a sexta, de 3 minutos e 30 mais ou menos, as mensagens, e é para sua edificação, é um pão diário. Então, queridos, você que tem recebido essa mensagem por compartilhamento, aqui embaixo tem um link em azul, você clica nele, você vai entrar no YouTube e lá você se inscreve, tá bom? E eu quero convidar você para você ser um evangelista junto comigo, nós alcançarmos as nações para o Senhor, as vidas para o Senhor. Então, depois que você ouvir os vídeos, deixa o seu like e compartilha aí com mais alguém. Então, qual é o meu convite? Para você ser um evangelista comigo, compartilhar com mais 10 pessoas, esta mensagem e as mensagens que você ouvir diariamente lá no nosso canal, tá bom? Então, queridos, nós vamos orar agora. Eu quero orar com você. Você que ainda não disse sim para Jesus, eu quero convidar você para você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e fazer essa oração comigo. Feche os seus olhos onde você está e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu tenho ouvido a Tua palavra constantemente aqui nesta rádio e eu tenho entendido que sem o Senhor eu não posso viver. Eu sou dependente do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Então, neste momento, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. E peço a Ti que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo no grande dia do Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado. Obrigado por poder fazer parte hoje
da família do Senhor, a família da fé. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, você que precisa de uma oração, nós vamos orar agora, fazermos a oração da fé. Isso mesmo, a oração da fé é a oração que move as mãos de Deus. E eu quero você, apresente aí onde você está, o seu pedido de oração ao Senhor e faça a sua oração aí do seu jeito, que eu vou fazer a minha aqui do meu jeito, e a nossa fé vai ser unida, né? Uma fé com a outra, e o Senhor, Ele responderá às nossas orações. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos na Tua presença nesse momento, nessa manhã. Ó Senhor, eu Te dou graças porque o Senhor tem alcançado o meu coração. O Senhor tem alcançado o meu coração através do Senhor Jesus, que tem feito morada eterna através do Teu Espírito dentro de mim. Eu louvo ao Senhor pelos benefícios do Senhor para a minha vida, pelos benefícios do Senhor para a minha família. Meu Deus, que o Senhor continue cuidando, meu Deus, da minha esposa, dos meus filhos, de cada um membro da minha família, Senhor, do meu pai, dos meus irmãos, meu Deus, das minhas cunhadas, dos meus sobrinhos. Ô Pai amado, eu apresento a vida da Tereza também, Senhor, esposa do meu pai, recém-casados. Cuida deles, Senhor, de uma forma poderosa e extraordinária. Senhor, eu oro em favor de cada um dos meus amigos, Senhor, que tem manifestado, Senhor, durante esse tempo todo, favorável à palavra do Senhor, às verdades do Senhor que nós temos ministrado. Que o Senhor continue dando as direções certas para cada um, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os seus relacionamentos conjugais, os seus relacionamentos interpessoais, Senhor, no trabalho, no seu lar, na sua casa, na sua família. Meu Deus, que seja desfeito toda a obra de Satanás que está agindo dentro de cada lar, de cada casa, de cada família. Dê mais amor a cada coração, Senhor. O amor do marido pela esposa e da esposa pelo marido. Meu Deus, que haja uma conversão, Senhor, do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, segundo a Tua palavra. Oh Espírito Santo, mova dentro de cada coração, de cada lar, de cada família. Traga paz, Senhor, o alento, o alívio que cada um precisa e necessita. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego no altar do Senhor essa programação, Senhor, a vida de cada um dos amados que compõem a grade da Rádio Adorai, Senhor, desde o primeiro programa ao último programa que é feito aqui nesta rádio, Senhor, que o Senhor possa cuidar de todos, ajudar a cada um, Senhor, dar as direções certas, que possam chegar no destino para o qual está proposto pelo Senhor. Oh Deus, eu oro também em favor, Senhor, das vidas que estão enfermas. Senhor, eu recebi uma foto, Senhor, de uma senhora, de uma irmã, meu Deus, da Bahia, do interior da Bahia, ela precisando, Senhor, do milagre do Senhor na região do seu nariz. Meu Deus, coloca as Tuas mãos agora, Senhor, opera na vida dela, liberta ela, Senhor, cura ela desta enfermidade. Oh Pai, prepara todas as coisas, Senhor, para a vida desta irmã. Meu Deus, a cirurgia lá no Hospital do Câncer de Barreto, Senhor, que dê certo. Meu Deus, a vida dos irmãos que estão internados, do pastor Edmilson, Senhor, de quantos homens de Deus que estão passando aí pelo leito da enfermidade. Oh Pai amado, eu coloco diante do Teu altar, Senhor, e peço a manifestação do Senhor sobre cada vida, em nome de Jesus. Que a Tua cura seja manifesta, que o milagre do Senhor seja manifesto, que haja também salvação, Senhor, em massa. Oh Pai amado, nós estamos vendo pessoas morrendo diariamente, Senhor, uma enxurrada de pessoas, e muitas delas ainda não disseram sim para o Senhor. Usa-nos como atalaia, Senhor, nas Tuas mãos, e que possamos alcançar cada vida com a mensagem do Teu Evangelho, e elas possam se render ao Senhor, e se for, meu Deus, o dia delas tombarem, que elas possam tombar, meu Deus, e ir para a glória do Senhor, que é o lugar onde cada um de nós vamos estar, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro desde já e Te agradeço por tudo. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em todo tempo e em todo momento você possa dizer assim bem forte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, queridos. Shalom Adonai.